Fala galera, tudo bem com vocês? Saudade de vocês. E infelizmente eu não tive o tempo de poder fazer uma revisão com vocês na aula online. Então, já que eu não tive esse tempo, eu preparei hoje uma revisão, uma videoaula de revisão. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu vou tirando a dúvida para vocês, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu fiz um resumo, tá? De toda a apostila 1. Então, além de vocês assistirem essa videoaula para poder estudar, vocês vão ter esse material que eu vou deixar lá postado também para consultar na hora da prova, caso tenha alguma dificuldade, tá bom? Então vamos lá. O que a gente começa? Na unidade 1, ela fala sobre população mundial, tá? E aqui eu trago dados, que é o dado está na apostila de 2017, mas fala os países mais populosos do mundo. Ou seja, você vai ver que a China tem 1,376 bilhões aqui, tá? Só para você ter... poderia ser bilhão, tá? Tá errado aqui, tá? Então deveria consertar, mas isso é tranquilo. Então você vai ver que a China e a Índia são as que mais se destacam porque ultrapassam de 1 bilhão de habitantes, tá? Depois vem Estados Unidos, Indonésia, Brasil e assim vai. Então eu trago essa tabelinha só para vocês verem os 10 países mais populosos do mundo. E aí eu trago dois conceitos que é bem interessante e vocês provavelmente vai cair na prova. População absoluta, tá? Que é o número de habitantes de um país, independente do tamanho do território, tá? Então, se o país tem um número de habitantes muito grande, ele é um país populoso. E população relativa, ou que nós chamamos também de densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, ou seja, se o país ele for pequeno e tiver uma população média ou grande, ele vai ser um país muito povoado. Mas a gente vai perceber aqui na tabela aqui, por exemplo, olha o que a gente percebe. A China, tá, é a maior população do mundo. A China aqui, ó, aqui, ó, a China aqui, desculpa. A China aqui, ela é a maior população do mundo, mas o seu território é muito grande. O seu território é muito grande. Então, com isso, a densidade demográfica dela não é tão alta, tá? Já Bangladesh tem uma população de 160 milhões, ou seja, 160 mil, desculpa, é menos do que o Brasil, tá? Automaticamente a densidade, como o território dele é muito pequeno, a densidade demográfica ela vai ser muito alta, tá? Isso é só para você entender. População absoluta, número de habitantes de um país. População relativa ou densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Aqui a gente traz a projeção. Por que é uma projeção? Isso aqui é uma projeção feita de como ficará a população em 2100. Então você vai ver que a população ela vai aumentando, tá? Lógico que de 1990 a 2017 ela deu um boom, depois ela vai tipo se estabilizando, mas ela vai aumentando lentamente, mas vai. Por que isso acontece, tá? Essa tendência de aumentar é uma coisa assim que que contribui bastante, são inovações tecnológicas. Por quê? Essas inovações tecnológicas, elas aumentam a expectativa de vida. Doenças simples que aconteciam no passado, que faziam as pessoas morrerem no passado, hoje com essas inovações prolongam a vida das pessoas, tá? Aqui a gente não está falando no contexto da pandemia, que é algo novo que surgiu, mas daqui a pouco vai surgir uma vacina e automaticamente essa doença, o coronavírus, ele vai estar já vai estar estabilizado. Provavelmente daqui a um ano, 6 meses mais ou menos, tá? Aqui a gente fala sobre a distribuição da população no mundo. Como assim, professor? Distribuição? A população é distribuída de forma desigual, tá? E por que ela é distribuída de forma desigual? Por conta de fatores naturais, ou seja, locais impróprios, locais anicômenos, como por exemplo desertos, montanhas, geleiras, fatores históricos, tá? A questões históricas daquele lugar, por que aquela população estava ali, e fatores econômicos. Por que fatores econômicos, professor? A população geralmente ela vai aonde está o dinheiro, ela vai procurar
aonde está. Então, se ali é um lugar que você consegue produzir, que você consegue fazer as coisas, a população tende a se concentrar ali, tá? Professor, o que que faz quando a gente fala de crescimento vegetativo, tá? Ou crescimento demográfico, não é crescimento de vegetais não, gente, é crescimento de população, tá? E o que que faz uma população de um país aumentar ou diminuir? São dois fatores: o crescimento natural, tá? Que é a diferença de taxa de natalidade, pessoas que nascem, e taxa de mortalidade, pessoas que morrem. Existem, na maioria dos países, esse crescimento natural dá positivo, mas existem alguns países que dá negativo, ou seja, morre mais gente do que nasce. E o outro ponto é a migração. Por que, que você não colocou emigração ou imigração? Não, porque aqui eu estou falando de migração, estou falando só de deslocamento de pessoas de um lugar para outro, ou seja, de um país para o outro, tá? Aqui a gente vai falar sobre pirâmide etária, tá? O que é pirâmide etária? É um gráfico utilizado para sistematizar a população de um país. Aí você vai entender de 0, tá? De 0 a 19 anos, aqui eu vou marcar aqui, de 0 a 19, população de jovens, tá? De 20 a 60 anos, população de adultos. E de 60 para cima, população de idosos. Ou seja, o topo são idosos, o corpo, que é o meio, são adultos e a base são jovens. E aí eu trago duas pirâmides etárias aqui para você entender. A pirâmide da Alemanha, que você vê que a base ela é curta, o corpo é mais largo, o topo ele também vai se alongando e ele chega em determinadas coisas aqui a 90 anos, 80 e poucos anos. A outra pirâmide aqui é a pirâmide da Eritreia, um país africano. Você vê o seguinte: base larga, corpo se estreitando e topo pequeno. Qual a diferença de uma para outra? Aqui é um país desenvolvido, a Alemanha é um país desenvolvido e a Eritreia é um país subdesenvolvido. Aqui a tendência deles é não ter filhos ou ter poucos filhos. Aqui a tendência é ter muito filho, porque aqui é um país industrial e aqui é um país agrário, um país mais pobre, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim no WhatsApp. Estrutura econômica da população. Como assim? A população, economicamente, ela pode ser dividida em população economicamente ativa, o que nós chamamos de PEA, que é o que? É toda pessoa que trabalha formalmente de carteira assinada ou está à procura de emprego. Se eu trabalho ou estou à procura de emprego, eu faço parte da PEA. População economicamente inativa, PEI, é a pessoa que não trabalha porque ela não quer e também não está à procura de emprego. Aqui você pode classificar pessoas aposentadas, você pode classificar aqui, exemplo, o marido de uma mulher casado, e aí a proposta do marido para a mulher, ela não trabalhar para cuidar dos filhos, ela não está à procura de emprego, ela se enquadra aqui. E existe também dentro desse contexto o mercado informal. O que é o mercado informal? São pessoas que trabalham na informalidade e aí, como não tem a questão de carteira assinada, ela acaba não entrando nessa estatística. A gente está vendo muito isso no Brasil na questão de pegar o auxílio, que são pessoas que trabalham no mercado informal e às vezes não tem nem documentos para isso. Um exemplo do mercado informal, vendedor ambulante, quando ele não é registrado, que às vezes tem empresas que registram, que é aqueles carrinhos de picolé, por exemplo, o camelô, tá? Ele trabalha na informalidade, embora que hoje alguns camelôs têm o MEI, que é microempreendedor individual, tá? Mas só falei isso só para elucidar isso daqui para vocês, tá bom? Aqui a gente traz a distribuição da PEA na economia. O azul é agropecuária, o amarelo é indústria e o cinza é serviço. Você vai ver que nos países desenvolvidos como Reino Unido, Estados Unidos, Japão, por exemplo, tá? São países mais desenvolvidos, a qual a agropecuária vai ter uma participação muito pequena, a indústria tem uma participação, mas aonde mais se destaca, onde mais se emprega, é o setor de comércio e serviço. No Brasil, que é um país subdesenvolvido, mas é um país industrializado,
Você percebe a agropecuária já bastante grande, a indústria próximo da agropecuária mais um pouquinho à frente, e o comércio e serviço é o que mais emprega, tá lá. A Índia, que é um país subdesenvolvido, mas também é industrializado, mas devido à sua população muito grande, ela ainda é um país predominantemente agrário, tá? Você vai ver aqui, ó, que a maior parte da população trabalha na agricultura, até porque eles têm mais de 1 bilhão de habitantes, tá? A indústria vem aqui e o comércio e serviço. Em Uganda, que é um país pobre, um país assim, praticamente pouquíssimas indústrias, você vai ver que a maior parte da população trabalha onde? Na agropecuária. Por que eu quis mostrar para isso? Essa questão da pé vai depender de país para país. Quanto mais desenvolvido, menos pessoas trabalhando na agropecuária. Por quê? Mecanização do campo, tá? É um setor que quando você mecaniza é necessário pouquíssimas pessoas para trabalhar. Você consegue perceber também que eles preferem produzir muito mais na indústria do que na agropecuária, porque o valor agregado do produtos industrializados é muito maior, tá bom? Aqui, o que é desenvolvimento humano, tá? O IDH que nós chamamos. IDH é o índice que vai dizer a qualidade de vida de um país, da população de um determinado lugar, tá? Quanto maior o IDH, maior a qualidade de vida. O primeiro lugar no IDH é Noruega, tá, gente? É um país europeu, lá no norte da Europa, mas é um país que tem uma qualidade de vida muito interessante. Ele possui uma variação de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais elevado o grau de desenvolvimento do país, desenvolvimento humano, ou seja, mais igual é o país. Quanto mais próximo de 0, mais desigual é o país, tá? O que ele leva em consideração? Ele leva em consideração expectativa de vida, saúde, escolaridade, tá? Educação. O que é escolaridade? A que nível a população daquele país chega? Tem ensino superior, tem ensino médio, tem ensino fundamental? Isso. E o outro ponto é renda per capita. Esse ponto acaba mascarando um pouco o IDH de alguns países, porque ele não vai medir a desigualdade existente, porque ele pega toda a renda de todas as pessoas e divide pelo número de habitantes. Isso acaba mascarando. O índice que consegue medir o desenvolvimento, a qualidade de vida da população melhor é o índice de Gini. Mas não vamos entrar nesse estudo agora, tá bom? Aqui a gente fala sobre fluxos migratórios mundiais. Ao longo da história vão ocorrer diversos fluxos. Por que isso vai ocorrer? Geralmente, guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, ou guerra entre países vizinhos, tá? Perseguições políticas, ou seja, você é contrário a determinado político ou você é contrário a determinada religião, acaba acontecendo aqui, principalmente religiões fundamentalistas. Catástrofes naturais, terremotos, vulcões, tá? E questões econômicas. E aí a pessoa realmente se muda porque a situação no meu país ou onde eu moro não está legal, eu vou me mudar para tal lugar para tentar a vida. Aqui na nossa região aconteceu muito isso. Muitas pessoas foram morar há uns 8 anos atrás em Macaé, porque Macaé era a cidade que mais empregava. Então questões econômicas pesam muito nisso, tá? Conceitos importantes. Na aula eu trabalhei outros tipos de conceitos, mas eu trouxe os principais agora, como é um resumo para uma revisão, eu trouxe emigração, que é a saída de pessoa de um país ou de um local para outro país, ou seja, imigração está indo para o exterior. Imigração, ela está indo para o interior, ou seja, é a entrada de pessoas de um país que não é o seu de origem, tá? E refugiados. O refugiado geralmente ele é um imigrante, mas qual a diferença do refugiado para o imigrante? Ele saiu daquele país por motivo de perseguição, ele não saiu de forma espontânea, tá? Então essa é a diferença do refugiado para o imigrante, tá bom? E agora a gente vai saímos da questão da população e vamos entrar para regiões polares, tá? O que são regiões polares? São regiões do extremo, tá? Do nosso planeta. Elas vão se localizar em locais de elevadas latitudes. Elas vão ter baixas temperaturas devido ao Sol ter uma incidência menor, tá? Você vai ter o solstício de verão
o que acontece? É quando não vai haver noite, e no solstício de inverno é quando não vai haver dia, tá? Isso ocorre nessas regiões. E aqui, a gente falando de Antártica, a gente está falando um pouquinho do tamanho do continente, tá? O ponto mais extremo, mais próximo do continente é o Cabo Horn, no caso na América, tá? O clima é polar, tá? A vegetação tundra, ou seja, é uma vegetação que vai só aparecer no verão, mas um período de tempo muito pequeno. Aqui a gente está falando sobre a fauna. E a gente está dizendo uma coisa que é bem interessante. Lá não tem população nativa. Por que lá não tem? A maioria da população que está dentro do continente da Antártida, tá? São pesquisadores. Eles estão ali para pesquisar. Por quê? Dentro desse contexto, você vai perceber o seguinte: foi assinado um tratado da Antártica. Para quê? Que proibia a exploração do continente economicamente. Então o continente da Antártida, ele é muito mais para pesquisa, tá? Do que você poder fazer qualquer exploração, tá? Então lá você tem liberdade científica, você não pode fazer atividades militares e assim por diante, tá? Aqui o protocolo de Madrid, que regulamenta, aprimora o Tratado da Antártica, e aqui você proíbe, tá, durante 50 anos a exploração economicamente do continente. Beleza? Então, a Antártida, só reforçando, ela é um continente. Já, voltando aqui. O Brasil, ele tem uma base na Antártica, tá? O que é essa base da Antártica? Ela faz pesquisas, ela teve um problema, tá? Pegou fogo, e nesse ano ela conseguiu ser reinaugurada. O que acontece? Ela faz pesquisas sobre questões climáticas, e isso ajuda bastante a gente entender a dinâmica do nosso clima, tá? Já a região ártica, ela não é um continente, tá? Ela é uma região que vai pegar uma série de países, tá? Ela tem em torno de 21 milhões de quilômetros quadrados, tá? Que países ela pega? Isso aqui eu acho que provavelmente vai cair. Estados Unidos, tá? Na parte do Alasca, Canadá, Dinamarca na parte da Groenlândia, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia e Suécia. Ou seja, ela vai pegar aqueles países lá bem do extremo, bem no norte do mundo, tá? O clima é polar, tá? A vegetação, como geralmente ocorre no clima polar, são de musgos. Tem uma fauna um pouco diferenciada, tá? Aqui, indiferentemente da Antártica, possui uma população nativa, tá? E aqui eu botei alguns exemplos de população nativa, tá? Tem uma economia, existe atividade econômica, a pesca é grande atividade econômica, existe a exploração, tá, de petróleo e gás, existe também o trabalho de caça, e é uma região onde possui os países que têm grandes IDHs, ou seja, um exemplo, como eu falei aqui, da população, a Noruega está aqui nessa região, tá? Pulando da Antártica, vamos para a América. E aí a gente vai falar só sobre os primeiros habitantes do continente americano, tá? A gente aqui traz uma referência do seguinte: todos os habitantes que estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, são chamados de povos pré-colombianos. Mas vocês vão ver que existem povos que vão se destacar mais do que os outros, tá? Uma coisa que é bem interessante, como é que essa população veio para cá? Essa população veio para cá através a teoria mais aceita, tá? Do Estreito de Bering, que é um canal que ele se congelou e eles vieram perseguindo animais e acabaram vindo para cá. Aqui, tá? O Estreito de Bering faz a ligação, tá? E o fluxo seria esse, o principal fluxo da migração do continente. Você aqui, a princípio, tá a migração através do Estreito de Bering, e aqui depois através de canoas, de barcos e assim por diante, tá? Vamos lá. O que eu estou falando para vocês? Então, os primeiros povos da América, eles eram nômades, coletores, tá? Eles desenvolviam plantio, cultivavam as coisas, e eles também foram aprimorando
cerâmica e começaram a domesticar diversos animais. Quais foram os povos que mais se destacaram? Os povos que nós chamamos de pré-colombianos, astecas, maias e incas. E a gente vai falar um pouquinho deles, tá? Esses povos, tá, que mais se destacavam tá aqui. E aí a gente vai falar sobre os povos astecas. O que ocorre aqui? Eles viveram onde ocorreu o México, tá? Dominavam técnicas de engenharia, arte, astronomia e arquitetura, tá? E medicina. Calendário solar de 365 dias. Só que em 1519 os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, praticamente massacraram esse povo. Então esse povo foi massacrado pelos europeus que vieram habitar aqui na América. Incas dominavam a região que nós chamamos de a região dos Andes, ou seja, grande parte da Cordilheira dos Andes. Também tinham arquitetura, engenharia, agricultura desenvolvida, tá? Eles utilizavam muito ouro, que fez chamar bastante a atenção dos europeus, tá? E o império deles era baseado na teocracia, ou seja, o rei, o deus dele, eles acreditavam nos deuses, se ele é como se fosse enviado por um deus, tá? E automaticamente esse deus que dizia o que ia fazer. Então, a pessoa que governava, ela era um enviado por Deus. Problemas internos facilitaram e os espanhóis, os europeus, também massacraram. Aqui, até no exercício de vocês, pergunta isso, vai falar sobre o povo maia. Esse povo aqui não foi massacrado pelos europeus. Houve um colapso, existem várias teorias na internet, e no século XIII, antes da chegada dos europeus, o que acontece? Ele praticamente sumiu do mapa. Existem teorias que falam que foi uma seca que atingiu a região e acabou prejudicando, acabou fazendo com que essa população deixasse de existir. Eles dominavam técnicas de agricultura, arquitetura, matemática e escrita, tá? E aqui eu estou falando sobre a chegada dos europeus, tá? Falei dos povos, agora estou falando das chegadas. Eles chegaram, tá? Dominaram, principalmente pelo litoral, tá? Litoral leste da América. Foram dominando, foram impondo sua cultura e foram assim acabando com tudo aquilo que já existia, tá bom? Em nosso continente. Galerinha, fiz um resumo, procurei ser rápido até para não ficar como são vários assuntos, não ficar uma videoaula chata. Eu tô aqui à disposição de vocês, tá? O que vocês precisarem, pode me mandar mensagem que eu tiro as dúvidas de vocês e acho que vocês vão fazer uma grande prova. Qualquer coisa, estou à disposição. E assim, calma, atenção na hora de responder. Pode consultar, pesquise, faça da melhor forma possível, tá bom? Saudade de vocês, até a próxima aula, que vai ser uma aula online, se Deus quiser. Um forte abraço, que Deus abençoe todos. Boa prova para todos.